Praticamente todos os cinéfilos em algum momento já pararam, olharam para certos atores e atrizes e pensaram: caramba, essa pessoa sempre interpreta o mesmo tipo de personagem, né? Pois bem, em inglês eles têm um nome para isso: typecasting, algo como elencar pelo tipo, em tradução livre. E isso não é novidade, já faz décadas que o typecasting existe em Hollywood. Mas por que isso acontece? É culpa dos atores? É culpa dos estúdios? E como é que atores e atrizes lidaram com esse tipo de prática ao longo da história? Se a gente tentar responder essas perguntas, a gente pode aprender muito sobre cinema e sobre as histórias de vários astros que marcaram as telonas. Antes de mais nada, é importante a gente entender que existem vários tipos diferentes de typecasting. O mais geralzão e fácil de perceber é aquele baseado em arquétipos. Um exemplo é quando atores ficam famosos por majoritariamente interpretarem vilões, como foi com o Christopher Lee, um ator lendário que viveu dezenas de antagonistas celebrados. E assim a gente vai encontrando artistas que quase sempre interpretam os heróis, como Tom Cruise, ou os galãs, como Hugh Grant, ou as moças românticas, como Jennifer Aniston, ou as mulheres sedutoras porém fatais, como Angelina Jolie, e por aí vai. E a partir daí podemos encontrar typecastings cada vez mais específicos. É muito comum, por exemplo, ver atores e atrizes repetindo personagens que têm o mesmo tipo de personalidade. Basta ver como Samuel L. Jackson sempre faz um cara durão e que tem tudo sob controle. Como a Michelle Rodrigues é sempre a moça casca-grossa que vai te encher de porrada. Como quase todos os personagens do Seth Rogen são caras bobões e atrapalhados, mas afáveis. Ou como o Michael Cera sempre faz o mesmo tipo de nerd esquisitinho, mas que acaba sendo adorável de um jeito ou de outro. Agora, eu acho engraçado como existem uns typecastings que conseguem ser ainda mais específicos. O Jason Bateman não interpreta somente o bom moço. Ele quase sempre interpreta o bom moço que está cercado por gente estranha, incompetente ou de mau caráter e que metem ele em problemas. O Alec Baldwin não interpreta somente homens poderosos, ele interpreta homens poderosos que são tão confiantes que acabam sendo intimidadores e quase sempre babacas. A Zooey Deschanel não faz só a mocinha de filme romântico. Ela faz a garota que é linda e diferentona que aparece para transformar a vida de um cara. E tem o Liam Neeson, que nos últimos anos se especializou em interpretar não só heróis de ação, mas heróis de ação sexagenários que estão especificamente atrás de vingança. I will find you, and I will kill you. Tendo dito tudo isso, também é importante reconhecer como o typecasting transformou certos artistas em figuras praticamente lendárias. Atores que se tornaram tão conhecidos por fazer um tipo de personagem que acabaram se tornando símbolos de algo maior. Um dos melhores nomes que dá pra citar é o do Morgan Freeman. Muitos veem ele não só como um grande ator, mas também como uma figura que representa autoridade. Afinal, ele se especializou em interpretar personagens que são figuras de autoridade de um jeito ou de outro. Seja um prisioneiro veterano e sábio, ou então o presidente dos Estados Unidos, ou ninguém menos que Deus. E se a gente voltar no tempo, a gente encontra outros exemplos clássicos, como John Wayne e Clint Eastwood. Se hoje eles são símbolos de uma masculinidade à moda antiga, daquele homem durão, estoico e autossuficiente, é porque esses homens passaram décadas interpretando cowboys e outros heróis americanos que simbolizavam esses ideais. Eu penso muito também na Bette Davis, uma estrela que ultrapassou a imagem de beldade de Hollywood para se tornar um símbolo de rebeldia feminina. Tanto pelo fato dela ser assim na vida real, quanto pelas várias mulheres rebeldes que ela interpretou no cinema ao longo da carreira. E não tem como esquecer como o typecasting também lançou alguns nomes ao status de sex symbols. Foi o caso de James Dean e de Marilyn Monroe, que por interpretarem tão bem jovens deslumbrantes com histórias envolventes, foram eternizados como essas figuras de apelo infinito. Feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue. Beleza, mas afinal de contas, por que o typecasting existe para começo de conversa? Bom, porque quando uma produção está em busca de atores, eles não se atentam somente à capacidade de atuação dos candidatos. Eles também avaliam o perfil dos atores. Ou seja, os atributos físicos da pessoa,
o tipo de personalidade que ela emana, a impressão que ela causa, e isso acaba fornecendo uma porta de entrada para muitos atores. Vários deles têm o talento e se encaixam muito bem em um perfil específico de personagem. E se esses artistas se provam nesse tipo de perfil, é provável que eles consigam mais trabalhos similares e comecem uma carreira de sucesso. Já pela perspectiva de quem escolhe os atores, também tem uma questão de pragmatismo. Se eles querem alguém que interprete bem um tipo específico de personagem, eles podem se sentir propensos a oferecerem o papel para alguém que já se provou nesse perfil. No final das contas, não deixa de ser uma visão meio industrial baseada no que seria mais eficiente. Aliás, também não deixa de ser uma questão de marketing. Porque um ator que já ganhou renome fazendo um tipo determinado de personagem pode ser usado como um chamariz para outro filme. Se a gente amou ver o Christoph Waltz como o vilão de Bastardos Inglórios e depois descobrimos que um novo filme também vai ter ele como vilão, faz sentido que a gente se interesse nesse lançamento. Esse raciocínio inclusive já foi comprovado pelo ator Jon Hamm, que ficou famoso por interpretar Don Draper, o protagonista da série Mad Men. Em entrevista ao The Guardian, ele revelou que depois que as primeiras temporadas do programa viraram um sucesso, ele recebeu uns 40 roteiros ou situados nos anos 60 ou que fariam ele interpretar publicitários. Ou seja, as características essenciais do personagem dele de Mad Men. O que comprova como muitas vezes atores recebem ofertas dos mesmos tipos de papel só porque produtoras querem aproveitar o sucesso de personagens que eles já interpretaram. If you don't like what is being said, change the conversation. Mas não tem como negar que o typecasting também pode gerar algumas questões problemáticas. Basta olhar para o histórico de Hollywood em representar de forma ofensiva as etnias não brancas. Quando eles não estavam colocando atores brancos para fazerem papéis estereotipados de outras etnias, os estúdios muitas vezes recorriam aos mesmos atores não brancos. Talvez o caso mais famoso seja o de Hattie McDaniel, a mulher que colocavam para fazer o arquétipo conhecido como Mammy. Uma mulher negra que serve alegremente a uma família de brancos ricos e que cuida dessas crianças. É um estereótipo vindo da época da escravidão e que Hollywood perpetuou durante bastante tempo. E Hattie McDaniel sempre sofreu críticas por aceitar esses papéis. E por mais que isso seja compreensível, também é importante lembrar que a raiz do problema estava mesmo nos estúdios. Afinal, eram eles que insistiam em retratar mulheres negras assim e que não estavam tão interessados em dar papéis muito diferentes disso para atrizes como a Hattie McDaniel. Oh, now, Miss Scarlett, you come on and be good and eat just a little, honey. O que nos leva a outra pergunta importante. E o lado dos atores, como fica? Como eles agem quando colocam eles para fazerem sempre o mesmo tipo de personagem? Bom, a verdade é que vários atores não têm muito problema com isso. Vários se sentem bem se especializando em um perfil específico de personagem. Um exemplo é a Keira Knightley, cuja carreira foi marcada principalmente por suas heroínas de épocas antigas. Em entrevista ao site Independent, ela disse: "Quando eu era mais jovem, eu me sentia mal, como se estivesse errando por fazer tantos filmes de época. E de repente eu pensei, ok, isso é claramente o que me atrai." Outro nome que podemos citar é o de Boris Karloff, o eterno monstro de Frankenstein da Universal. Com o sucesso desse filme, foram oferecendo cada vez mais papéis de monstros e de vilões de terror para ele interpretar. E por mais que ele quisesse explorar outros perfis, ele também se orgulhava de ser o cara do terror. Como ele já afirmou em entrevista, o typecasting é uma marca registrada, um jeito do público te reconhecer. Atores trabalham a vida inteira para conseguir isso. E eu consegui com somente um filme. Foi uma bênção. Mas o inverso também é muito comum. Quando atores ficam frustrados por sempre fazerem o mesmo tipo de personagem. Um ótimo exemplo é outro ator clássico de monstros e de terror, Bela Lugosi, que eternizou a versão clássica de Drácula, também da Universal. Assim como Boris Karloff, Bela Lugosi também passou a ser praticamente só escalado para fazer monstros ou vilões de terror depois do sucesso de Drácula. Mas isso acabou cansando o ator, que almejava pegar papéis de outros gêneros para mostrar outras facetas da atuação dele. E por mais que ele tenha feito alguns filmes fora do terror, ele nunca conseguiu superar a imagem de ator de monstros. Algo que ele carregou pelo resto da vida. You're a wise man, Van Helsing. Então já falamos tanto da perspectiva dos estúdios quanto da perspectiva dos atores. Resta então pensarmos sobre a perspectiva da gente, o público.
Como nós reagimos ao typecasting? Me parece que na maior parte das vezes a gente fala como se sempre fosse algo ruim quando atores repetem perfis de personagens. Quase como se fosse algo vergonhoso para um ator fazer isso. Só que a verdade é que ainda tem muito a ser apreciado no trabalho desses atores. Até porque muitos deles comprovam que é possível trazer variedade e nuance dentro do mesmo tipo de personagem. O James Stewart, por exemplo. Ele ficou famoso por interpretar o homem comum, afável e com valores morais bem definidos. Mas às vezes esses personagens eram mais cômicos, outras vezes eram mais sérios e dramáticos. E Stewart conseguia transitar entre esses dois gêneros com uma habilidade que poucos atores tinham na época. Mas nem sempre a gente precisa prestar atenção nesse nível de detalhes. Porque a verdade é que também existe um grande prazer em ver atores que são muito bons em suas especialidades e pronto. É mais fácil pra gente não dar tanta bola assim pro typecasting se esses artistas sempre conseguem nos impactar de algum jeito com as suas performances. Tendo dito tudo isso, também é inegável como pode ser fascinante ver atores quebrando o typecasting. Aquela surpresa de olhar para um filme e pensar, caramba, fulano tá fazendo esse tipo de papel? Claro, às vezes isso é bem breve. Por exemplo, já ouviu falar de quando o Vin Diesel, o brucutu de ação, foi escalado para fazer um filme de tribunal e com cabelo ainda por cima? Foi o que aconteceu em Sob Suspeita, do grande diretor Sidney Lumet. Apesar desse experimento, Vin Diesel não tentou se reinventar como um ator dramático. Agora, quando atores de ação querem variar um pouco, muitos deles se voltam para comédia. Basta lembrar do Arnold Schwarzenegger ou do Dwayne Johnson, o The Rock. Esses são atores que conseguiram mudar um pouco de perfil graças às comédias, mas sem precisarem dar uma guinada brusca na carreira. Às vezes, isso já é suficiente para trazer um gosto de novidade para eles. Where's my hair? Mas é claro que tem alguns atores que conseguem quebrar tão bem o typecasting que eles acabam surpreendendo todo mundo. Henry Fonda, que sempre interpretava o homem bonzinho, o cara comum, chocou todo mundo quando aceitou interpretar Frank, um vilão brutal em Era Uma Vez no Oeste, de Sergio Leone. E ele fez um trabalho espetacular nesse faroeste. Já Charlize Theron, famosa por interpretar beldades, chocou público e crítica ao se transformar nessa assassina na cadeia em Monster. Uma performance que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz. E assim a gente vai encontrando mais e mais casos similares. Tipo quando ninguém botava fé que galãs de filmes românticos como Matthew McConaughey ou Heath Ledger pudessem ser mais que rostinhos bonitos. Aí um deles muda a carreira para se tornar um aclamado ator de drama e o outro acaba dando vida a um dos mais marcantes vilões da história do cinema. Ou então quando comediantes mostram que também podem ser bons atores de drama. Foi o que aconteceu com Robin Williams, com Jim Carrey e, para surpresa de muitos, com o Adam Sandler, que manda muito bem quando decide se aventurar para fora da comédia. Sério, as interpretações dele em obras como Embriagado de Amor ou Joias Brutas são excelentes. Come on, KG, this is no different than that. This is me. Então sim, pode até ser divertido apontar para atores e brincar que eles só sabem fazer um tipo de personagem. Mas a verdade é que se a gente explorar mais a fundo como e por que o typecasting acontece, acabamos descobrindo histórias fascinantes de como funcionam as coisas por trás das câmeras. E se isso nos faz apreciar mais o trabalho desses atores e dessas atrizes, melhor ainda. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva para apoiadores e tem também o nosso querido Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme juntos por mês via videoconferência. Para conhecer todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.